Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora a que me estejam a visualizar. Hoje estou aqui para mais uma leitura astrológica. Este canal faz leituras de tarot e leituras astrológicas. Esta é a leitura astrológica do mês de março. E este mês de março resolvi fazer algo um bocadinho diferente. Em vez de uma leitura, ahm, entre uma semana antes e uma semana depois, resolvi fazer algo um bocadinho diferente para celebrar aqui também um aniversário de uma organização muito especial, da qual eu faço parte, uma associação, e resolvi aqui trazer aqui umas datas que acho que são interessantes como ponto de reflexão entre o que é que estava a acontecer em 1896, o que é que está a acontecer hoje e o que é que vai acontecer em 2090? E porquê estas três datas? A primeira é a fundação de uma associação à qual eu pertenço, mas também, para além disso, é também um período histórico interessante, porque estávamos ali no pré-Belle Époque, ou pelo menos durante aquele período da Belle Époque. A Belle Époque depois acaba por terminar durante aquele período que precede a Segunda Guerra, perdão, aliás, a Primeira Guerra Mundial, de 14-18. E é um período interessante para refletir, porque estávamos ali a viver um pré-guerra, um pré-Primeira Guerra, e qualquer guerra mundial é sempre um evento único. Foi a Primeira Guerra, foi a Segunda Guerra, e estamos aqui quase na antecâmara de uma Terceira Guerra Mundial, se é que não estamos já efetivamente a vivê-la, e é interessante ponderar um bocadinho o que é que se estava ali a viver naquela época, o que é que se está a viver hoje e o que é que eu prevejo que se vai viver em 2090, quando o ciclo completo de Plutão atingir Peixes. Neste momento está a transitar de Touro para Gêmeos, ou seja, em termos de casas. Tem a ver com a revolução das casas do trabalho. Como sabem, aqui estamos sempre numa perspectiva da astrologia operativa, e no fundo aqui de uma interpretação astrológica da astrologia operativa, e a astrologia operativa tem a ver também com as várias áreas do trabalho que basicamente que são tocadas, digamos, pelos fenómenos astrológicos. E é interessante realmente pensar que neste momento estamos a passar por uma desmaterialização que está praticamente concluída daquilo que são os valores, uma desmaterialização dos valores, porque não é só a desmaterialização do dinheiro ou dos recursos, é também dos valores. A casa 2, a casa ou a oficina 2, a oficina dos recursos, onde se trabalham os recursos, que é a oficina da banca, é também a oficina dos valores. Primeiro passou pelo corpo, pela oficina do ginásio. Isto ocorreu basicamente durante a segunda, entre a primeira e a segunda década do século XXI. Estamos agora a atravessar, porque estamos a falar sempre de períodos de 7 a 9 anos, estamos agora a atravessar precisamente uma fase que já dura pelo menos desde 2014, 2015, e que está praticamente concluída, e que passamos agora para a oficina 3, que é da comunicação, e portanto de Gêmeos, e é interessante refletir o que é que terá acontecido quando a volta for completa, o que será em 2090. Essa é a razão de ir a 24 de março de 2090, para percebermos exatamente todas essas transformações, essas passagens que queremos aqui efetivamente tocar ou perceber. Entretanto, aquilo que este era o slide inicial, que tem aqui a ver com esta oficina que hoje vamos aqui tratar, que tem a ver com a energia de quem trabalha o recurso, ou, se preferirmos, o instrumento criativo que é o corpo, o instrumento de transformação, de crescimento, de evolução que é o corpo, e o que podemos fazer com ela a partir do ginásio, que é uma energia muito bonita e que está associada precisamente ao período que estamos a viver agora. Estamos precisamente a iniciar o ano astrológico, e o primeiro signo, que é também a primeira oficina, que é também a primeira força, a primeira energia, e onde encontramos depois as tensões que estamos a viver atualmente, mas tem a ver aqui essencialmente com o Sol, não é? Que está aqui a entrar precisamente nesta oficina, que é a oficina do ginásio, de Carneiro também, não é? Também dos nativos de Carneiro, ou todos aqueles que se identificam com este trabalho do corpo, com esta visão de vida operativa, digamos assim. Agora reparei que estava aqui com o meu uh, retângulo um bocadinho diminuído. Vamos então passar aqui então para aquilo que é aqui a observação
deste posicionamento. E como podemos ver, é interessante porque eu hoje trouxe aqui um mapa que nos permite também focar aqui o que é que temos mais neste momento, não é? Em termos de energias que estão no ar, ou seja, trago aqui um quadro de síntese, não só para a explicação das tensões, que nos ajuda também a compreender e também para vocês ficarem aqui com uma espécie de síntese. E vamos precisamente começar com 24 de março portanto, de 1896, não é? Portanto, vamos começar com essa data, vamos começar exatamente por esse período, porque é que estava a acontecer nesse tempo, pelo menos em termos astrológicos. Já sabemos que era o tempo da Belle Époque, estávamos ali num período em que tínhamos uma luta muito grande, à semelhança do que acontece agora na Europa, não é? Ali entre as potências que já existiam do eixo, na altura tínhamos Bismarck e tínhamos também a Rússia, sempre a eterna Rússia, tínhamos a Inglaterra, que na altura ainda era um império, e tínhamos o próprio Império Português, o Império Espanhol, o Império Francês, que estava sobretudo em África. Mas se virmos, ainda há muitas similitudes ao tempo de hoje, de um ponto de vista político, não é? De um ponto de vista dessa mesma realidade. Mas também se pensarmos na guerra, e quando pensamos aqui no corpo, e sobretudo nesta época, não é? No final do século XIX, início do século XX, podemos dizer que praticamente as ciências desportivas estavam associadas àquilo que era. Tínhamos o futebol já autonomizado, tínhamos as modalidades olímpicas, mas ainda tínhamos muita guerra, não é? O corpo era muito usado ainda, não só no trabalho, ainda tínhamos muitas profissões corporais, mas para além de termos profissões corporais, ainda tínhamos muito o culto do corpo ligado à luta pela sobrevivência pura e simples, e não tanto pelo enaltecimento do trabalho do corpo através das disciplinas artísticas e criativas que hoje em dia já temos. De qualquer das formas, é interessante olhar para esta época histórica e perceber que, nesta altura, neste tempo, nós tínhamos efetivamente aqui, a nível da oficina 1, uma predominância de Sagitário. E é curioso porque Sagitário tem predominado, iremos ver nos mapas seguintes, também agora, não é? É curioso perceber que agora começamos a ter também uma mudança, mas é interessante que também portanto, também nesta época, não é? Em 1896, a primeira casa era dominada por Sagitário, não é? Portanto, a casa do corpo. Igualmente importante percebermos aqui onde é que estava o regente, não é? Neste caso, onde é que se encontra precisamente Marte, e Marte estava em Aquário. E é interessante porque também agora Marte esteve em Aquário, ou pelo menos tem estado em Aquário. E é interessante perceber como a distância tão grande de tempo continuamos a ter uma evolução, ou seja, até porque efetivamente os grandes movimentos repetem-se, e talvez aqui a razão de eu hoje trazer destes momentos tão espaçados, não é? De 128 anos e depois 90 anos, a ideia é, ou de 85 anos, a ideia é efetivamente, 86 anos, é efetivamente nós refletirmos um pouquinho. eh, o que é que ao fim e ao cabo se repete em termos de padrões. O que muda, mas também o que se repete, não é? Porque se formos a ver, há uma repetição de padrões. E é interessante perceber aqui a nível da questão do corpo, o Sol, efetivamente, aqui também, até porque estamos em março, portanto, naturalmente, estaria aqui a abrir a casa, mas estava na casa 4. É interessante que a casa 4 tem a ver com as emoções, com os sentimentos. Portanto, de alguma forma também esta necessidade de transformação do corpo estava associado às emoções. Interessante igualmente aqui olhar alguns aspectos, nomeadamente tensões. Tínhamos aqui a casa 3, a casa da comunicação, dominada por Aquário. E o quão familiar é isto, não é? Se pensarmos nas leituras que fizemos o mês passado em termos astrológicos. Aqui a cabeça do dragão na comunicação, não é? Ou seja, como missão, como realização. Os valores, Vênus, Mercúrio, que também se encontra aqui, e portanto encontramos aqui, neste aspecto, estes, pelo menos é a questão dos valores e da comunicação, claramente na casa 3, em tensão com, e encontramos aqui Plutão na casa 6, mas em Gêmeos, Plutão em Gêmeos, já em Gêmeos, onde vamos chegar brevemente, e tínhamos aqui também o Neptuno, que estava em Gêmeos, que agora temos o Neptuno em Peixes. E é curioso perceber como, se calhar, uma época muito mais definida
por uma clareza de valores, uma transmissão mais direta e mais assertiva e se calhar também ao mesmo tempo mais marcada pelo politicamente correto, mas também por uma necessidade de verdade muito acentuada, que agora tende a ser fluida, não é? Peixe tem mais a ver com uma aceitação, com uma comunicação, com uma capacidade, digamos, de aceitação de diferenças, integração e, acima de tudo, diluição, não é? Aquela ideia de diluição. De deixar que as partes formem o todo e que acabe por haver um envolvimento entre diferentes maneiras de ser e de estar. E, portanto, começamos de facto a ver aqui diferenças importantes, mas também semelhanças e uma tensão muito grande, precisamente aqui entre a casa 7 e a casa 3. Curioso movimento, não é? Se pensarmos 1896 e se pensarmos à leitura que estávamos a 10 de março, não é? Recordemos a última leitura que tivemos aqui, mais ou menos as mesmas tensões. A Lua também aqui em Caranguejos, casa 8, a necessidade de mergulhar na interioridade, isto a fazer algumas solidariedades com a Casa 12, onde nesta altura tínhamos quer o Saturno, quer aqui efetivamente o Urano. Urano e Saturno estavam juntos em Escorpião, mas Casa 11, Casa 12, não é? De qualquer das formas, o facto de termos Saturno na Casa 11, a necessidade de alguma forma dar corporização, mas temos um escorpião que também é regido por Plutão, a necessidade de alteração, de transformação, mas sempre baseado na tradição, não é? Saturno tem muito a ver com esta energia da tradição. E o Quirion, precisamente em balança, ou seja, aquilo onde era necessário fazer a transformação em balança. Já sabemos o que é que aconteceu na sequência disto, houve um extremar de posições e a Belle Époque, apesar de nos trazer tudo isto, trouxe-nos também a antecâmara daquilo que vem a ser uma guerra extremamente mortífera. De qualquer das formas, em 1896 estávamos ainda em período monárquico e, portanto, reparem, ainda estávamos dominados, digamos assim, por uma série de tensões, até do ponto de vista político, embora aqui esteja mais preocupado com a questão do corpo e com a questão do físico, e de como é que as pessoas viviam de um ponto de vista físico, e realmente encontramos aqui todas estas, digamos, tensões, por um lado, não é? Este Marte em Aquário, em tensão aqui com Escorpião, e Saturno e Urano em Escorpião na casa 11 e 12 respectivamente, aqui uma das tensões, mas as mais fortes tinham que ver exatamente com esta ligação aqui de Plutão e de Neptuno em Gêmeos, em conflito aqui com a comunicação em peixe, os valores em peixe, aqui da casa 3. Ou seja, uma tensão muito grande na forma como se comunica com o outro e os valores internos, não é? Os valores internos marcados por uma diluição, por um apaziguamento, por uma religação, ao passo que de alguma forma aquilo que era a forma correta de relacionar e de fazer empresas e de montar empresas, casa 7, muito dominada por uma comunicação também ela, e é preciso perceber que aqui o regente de peixes, o planeta regente de peixes é precisamente Neptuno. Neptuno estava em Gêmeos, não é? E Neptuno em Gêmeos é sempre algo muito pouco favorecido, não é? Está em detrimento, não é? Porque encontra-se aqui numa posição pouco confortável. Já de si a casa 7 é pouco confortável para Neptuno, e ainda para mais estando em Gêmeos. Então, Neptuno em Gêmeos na casa 7 era de facto uma revolução importante em termos de, se calhar, tornar claro a posição de cada um, trazer, digamos assim, aqui à Terra e à matéria aquilo que são pensamentos de diluição. Mas ao mesmo tempo a comunicação era uma comunicação fluida. De qualquer das formas, isto estava a criar aqui quadraturas, não é? Não há uma tensão direta, há uma tensão indireta, indefinida. Ao mesmo tempo, outras solidariedades que vinham precisamente de uma comunicação a partir dos sentimentos, não é? Este Sol em Carneiro acabava por equilibrar aqui as coisas e repare-se como esta conjugação de energias, e é preciso também não esquecer, portanto, aqui encontramos Saturno, está aqui, está em Escorpião, mas estava a dizer aqui Júpiter, que é o planeta da expansão, do conhecimento, digamos assim, da multiculturalidade, da capacidade que temos de ver o outro e de expandir as nossas próprias fronteiras do conhecimento, encontrava-se ali em Caranguejo, não é? Mas temos aqui esta água
digamos assim, que acabava por equilibrar aqui um pouquinho esta sensibilidade. O elemento água era um elemento que era dominante, se virmos aqui embaixo o quadro é claro isso, e também o elemento ar, ou seja, ar e água, não é? E depois aqui também o fogo a conseguir conciliar, mas tínhamos uma ausência quase completa de terra, o elemento terra praticamente inexistente neste mapa. Vamos passar então ao mapa seguinte. E eu trouxe-vos aqui uma conjugação do mapa que temos do século, do final do século XIX, de 1896, e depois o mapa que temos de 2090, não é? Quando já temos completamente feita a roda. E é interessante perceber duas épocas totalmente diferentes, o fim, digamos assim, ou o apogeu, talvez, eu não diria que era o fim, eu acho que ainda era o apogeu de uma época, e se calhar aqui já estamos no apogeu de outra. E se calhar aqui dá para perceber as tensões e as quadraturas, as tensões são claras, entre aquilo que são os valores de aquário e os valores de carneiro, não é? Portanto, ou seja, isso é por demais evidente, não é? Ou seja, quando conjugamos estes dois mapas, fica evidente onde é que estão as fraturas. Passamos de Marte para Aquário, e atenção, na casa 4 para a casa 10. Há como que uma inversão, ou seja, aquilo que era mantido de alguma forma travado vai se soltar completamente no final desta passagem de Plutão, desta transformação. Portanto, duas épocas, no fundo vemos aqui duas eras. E como é que é tudo tão suave nos movimentos, ainda há bocado estávamos a refletir como aquele mapa de 24 de março de 1896 era similar ou é similar ao de 10 de março que analisámos da última vez também aqui nestas sessões de astrologia operativa. E portanto, quando analisámos desde fevereiro de 2000 portanto, e 24, que é precisamente o ano em que estamos agora, é interessante fazer essa reflexão, não é? E acabamos por ter o dia de hoje, 24 de março de 2024, e acabamos por perceber aqui, se olharmos para esta situação, aliás, se os quisermos comparar, não é? Se quisermos comparar os mapas, efetivamente temos algumas similitudes em algumas posições. Atualmente temos vincadas oposições, isso é a novidade, sobretudo com a questão da Lua. Voltamos a ter aqui uma Lua em Virgem, e não deixa de ser interessante, já tínhamos visto também uma Lua em Virgem a fazer mais ou menos este tipo de trabalho. É interessante que as Luas estão a trazer este tipo de trabalhos de tensão, não é? As Luas sempre que passam aqui em Virgem acabam por ter este tipo de tensões. A diferença, se calhar, para aqui analisarmos a propósito de janeiro, se bem se recordam, de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, que também tivemos um mapa que tinha esta tensão da Lua em Virgem, não deixa de ser interessante que há, no entanto, uma série de alterações. Desde logo, se nós olharmos aqui para este mapa, e agora fazendo uma análise do que é que temos aqui, do que é que se está a passar neste momento nos céus, já que este é o mapa, e desta vez eu trago mapas do passado e do futuro, e este é o mapa mesmo do presente. Se nós repararmos aqui e refletirmos e um bocadinho também sobre o que temos aqui, encontramos efetivamente, mais uma vez em Peixe, temos Marte, temos Vênus, e reparemos como em 1896 Vênus também estava em Peixe, na casa 3 precisamente. Era estas similitudes que eu estava a dizer que existem entre aquele momento temporal, este momento temporal, e vamos ver o momento temporal futuro, que também há similitudes, não necessariamente na colocação deste planeta, mas há similitudes. E é interessante como é que três datas tão diferentes entre elas no tempo acabam por nos trazer desafios que de alguma forma são similares. Voltando aqui a estes desafios e pensando também na perspectiva do corpo, reparem, também temos aqui, se olharmos para o ascendente, a casa 1 abre também com Sagitário. Também temos Capricórnio casa 2 e Aquário casa 3. Ou seja, temos exatamente este tipo de colocação. Mas isso é natural, estamos sempre a falar de março, estamos sempre a falar do dia 24, e isto traz um quadro de casas que é similar. Mas depois não é só isto, é a colocação das tensões dos planetas, porque o termos aqui o Vênus ou termos aqui o Marte poderia não ser exatamente assim, e acaba por ser. E portanto, é isto, quer dizer, é isto que é importante, é isto que é fundamental percebermos e entendermos como aspectos determinantes para a compreensão de continuarmos a ter uma tensão muito grande
entre este Urano e este Júpiter expansivos em Touro, que tem a ver precisamente com a desmaterialização daquilo que é, digamos, os recursos, e quando penso em recursos, penso naquilo que nos faz subsistir, nomeadamente no aspecto financeiro, no dinheiro, naquilo que nos mantém, digamos, a nossa estrutura física na matéria, digamos assim. Essa desmaterialização da matéria continua, mas já passou completamente da casa 7 para a casa 6 e relativamente àquilo que são os valores do corpo, eles estão essencialmente a transitar já da casa 4 para a casa 5, ou seja, daquilo que é o emocional para aquilo que é o palco. E isto é uma mudança muito grande, não é? Porque começamos a sair do emocional, da estrutura emocional, da capacidade de compreensão dos nossos traumas, para a transformação da realidade, do palco da vida. E isso é importante. A comunicação está em Carneiro na casa 5, e isto é importante porque são duas casas irmãs, estamos em fogo, estamos em colocação, estamos em, em transformação das realidades, em evolução. Temos também o Saturno, que também está aqui em peixes e que é importante, e que está aqui a transformar e a querer trabalhar estas questões, e que está em peixes, e reparem como este Saturno em peixes continua ligado aqui ao Neptuno, em peixes. Continuamos a ter no fundo aqui algo, temos aqui estes dois grupos, não é? Aqui este Urano e este Júpiter, e este Vênus e Saturno e Neptuno em peixes, não é? Ou seja, continuamos a ter um bloco em peixes e continuamos a ter um bloco em touro, não é? Continuamos a ter isto, só que curiosamente já não estamos em tensão. Porquê? Porque à medida que se aproximam, eles estão a formar já um sextil, ou seja, deixamos de ter aquilo que era uma quadratura, que é um movimento de oposição não claro, e depois temos sim uma oposição com Virgem. E a Lua em Virgem é uma Lua muito dorida, porque ela não está na sua posição natural. Eu até diria que ela está aqui em detrimento, porquê? Porque encontra-se na casa 10. E ao termos aqui esta, ou praticamente na casa 10, ela está na casa 9. Casa 9, a Lua está aqui já, diria, no 28º, 28º, creio que é mesmo o 28º grau da casa 9 em Virgem, de facto está aqui praticamente a entrar na casa 10, mas ainda não entrou na casa 10. E é interessante porque casa 9 tem muito a ver com a expansão, com a universidade, e a casa 10 tem a ver com o Parlamento, tem a ver com a imagem pública. De qualquer das formas, este meio do céu e este fundo do céu, Virgem Peixe, mostra-nos como, no fundo, temos aqui, no fundo do céu, não é? A energia de peixe, que é uma energia de dissolução, no fundo, esbatimento de dificuldades, ao passo que temos, sem que isto seja também percebido, não quero que isto seja percebido como, digamos, uma falta de definição de realidade. Quando eu falo de esbatimento, estamos a falar essencialmente de uma transformação de valores por aceitação. E estamos na Semana da Páscoa também, isto é um aspecto importante. Hoje é Domingo de Ramos e, portanto, estamos em pleno Domingo de Ramos. Aliás, estamos aqui em 3 domingos de Ramos, não é? Se nós formos aqui no tempo, ou pelo menos este é um Domingo de Ramos, até porque a Páscoa é uma festividade móvel. Mas, de facto, temos aqui este tempo pascal. Março e abril são sempre tempos pascais, consoante, digamos, a arrumação, digamos, do calendário gregoriano. Como sabemos, é diferente do calendário astrológico, mas é interessante perceber estas tensões. Ao mesmo tempo, temos aqui também, quer Quirion, quer a comunicação em Carneiro, que acabam também por fazer uma oposição a esta Lua. Eu diria que neste momento estão quase todos estes planetas opostos à Lua, tirando Marte. Marte estará em solidariedade com Plutão, que está aqui a entrar precisamente portanto, está aqui, mesmo o que está aqui a acontecer é entrar aqui na casa, estando dentro da casa 2, obviamente, ainda nesta transformação grande que tem que estar a fazer ainda na casa 2, a caminho da casa 3, não deixa de estar, evidentemente, a fazer transformações importantes. De qualquer das formas, Plutão em Aquário, e digamos que neste momento é o único que resiste em Aquário, continua a fazer a sua transformação importante, mas nestas duas casas, sobretudo nesta casa, na casa 2, que é a casa dos valores, e reparem como ao mesmo tempo temos o Urano que continua em Touro, e não nos podemos esquecer que Touro está diretamente ligado à casa 2, não é? No fundo esta é a casa de Touro. Portanto,
não deixa de ser interessante vermos estas transformações todas a acontecer, a desmaterialização daquilo que é a moeda, daquilo que com os bitcoins, com o aparecimento das blockchain, assim, uma série de realidades. Mas também no mundo laboral, não é? Se pensarmos, e Casa 6 é mundo laboral, tem a ver com Virgem é a situação do trabalho, eu trabalho de tanta gente que é precária, tivemos também aqui greves, não é? Nomeadamente a parte de quem trabalha com Uber e de quem trabalha com essas empresas, que lá está, trabalho precário, e de facto continuamos aqui a ter muitas tensões, mas há aqui uma lua, e a lua tem a ver com a interioridade e com a capacidade de ir fundo aos sentimentos das pessoas, que está aqui a fazer oposição a tudo isto, ou seja, há uma grande esperança, uma esperança de que as coisas poderão mudar, que as coisas irão mudar. De facto, olhando para o passado e o futuro, o presente e se pensarmos o passado e o futuro, aquilo que temos aqui se calhar foi o que faltou no passado e o que vai faltar no futuro, não é? Estamos aqui no ponto de equilíbrio. Aliás, se sobrepusermos estes dois mapas, se calhar temos aqui o que falta ali. Aqui temos muitas quadraturas, temos algumas oposições, mas efetivamente é isto que temos. Queria então agora passar para o último mapa, efetivamente refletir um bocadinho no que é que vai ser 2090, 24 de março. E realmente temos aqui grandes transformações também a nível do corpo, a nível daquilo que é a percepção do corpo. E se olharmos para aquilo que é o futuro, de facto vemos grandes alterações, ou seja, esta ideia de que efetivamente temos a volta completa dada pelo Plutão, não é? Em que já fez a sua volta completa e vamos ter efetivamente Plutão já em Carneiro, não é? Portanto, fez a volta completa. Isso é muito interessante. Voltarmos a ver Plutão em Carneiro, depois de passar por Peixes, portanto, aqui até estará já depois de Peixes, mas é interessante vermos como tudo muda, não é? Ou seja, como já temos aqui uma transformação completa da realidade. E portanto, se olharmos aqui um pouco para este mapa e percebermos algumas das tensões, podemos perceber que se calhar a forma como o corpo é visto, ele passa a estar numa posição de grande solidariedade com o quê? Com a visão que temos planetária e que tem a ver, que está em Leão, ou seja, se calhar essa visão que temos de solidariedade, de dissolução, é afirmativa em palco, e temos também a expansividade na sua própria casa e na casa um, ou seja, uma visão de Sagitário, um Sagitário universal, porque temos de facto Sagitário, mas Sagitário com o seu próprio planeta, não é? O seu próprio planeta deixa completamente a materialidade e vai para a expansividade, porque o Júpiter passa de Touro para Sagitário. Isto é muito interessante, não é? 2090 já estaremos o Júpiter em Sagitário, teremos a Lua em Capricórnio. O que também nos significa que houve aqui um trabalho interno muito grande, mas isto também nos mostra que continua a haver aqui uma oposição, aliás, uma quadratura forte aqui aos valores de Carneiro na casa 5. E, portanto, esta Lua estará em Capricórnio, na casa dos valores, em oposição à expansão e à forma como nos expomos perante o mundo. E é interessante realmente ver isto tudo, a transformação que tudo vai ter. Eram um pouco estas reflexões que vos queria trazer. Espero que tenham gostado e vemo-nos da próxima vez, ok? Aqui já será touro. Vemo-nos da próxima vez, então. Até lá.